Olha só, aqui eu vou mostrar para vocês, só um minutinho aqui, a tesoura caiu. Eu tenho essa tesoura aqui, tá? Herança aqui do meu pai. Meu pai trabalhava muito com brim. Então, ele cortava, ele não tinha essa ferramenta aqui de corte, isso aqui eu adquiri depois. Ele trabalhava com brim, então ele colocava várias folhas de brim, uma sobre a outra, e utilizava, né, essa tesourona aqui para cortar. E eu lembro que os dedos dele tinham até muitos calos, porque ele gostava de usar essa tesoura. E o que acontece? Essa tesoura é legal, é bom você ter uma tesoura apropriada para o corte, viu? Porque existem tesouras aí para poder cortar papel, mas a tesoura de cortar tecido, ela é diferente. Até queria te mostrar uma outra que eu tenho aqui mais anatômica. Essa aqui não é tanto, parece até uma tesoura de jardinagem mesmo, né? E essa aqui é filha dela, que é uma menorzinha. Eu gosto de utilizar para poder cortar tecidos mais finos. A tesoura de corte, você acha aquela dourada lá para mim, Duda? Vou ver se eu encontro aqui para vocês, para cortar. Eu vou mostrar para vocês que ela tem isso aqui na frente um pouco mais levantado. Quando ela tem isso aqui mais levantada, facilita, porque quando nós vamos cortar o tecido, aí aqui eu quero mostrar para você. Quando nós vamos cortar o tecido, nós não temos que levantar o tecido para poder cortar, não. Isso aqui a gente faz com papel. O tecido, ele tem que estar apoiado sobre a mesa, tá? Ele fica aqui, essa tesoura aqui, ela é uma tesoura apropriada para corte, porque ela tem isso aqui mais levantado. Tá vendo? Então, ela facilita. Por quê? Normalmente, eu risco o tecido antes de cortar, né? Vou fazer um risco aqui, para vocês verem, vamos supor. Risquei o tecido, se for um tecido que seja de seda, crepe, viscose, eles são tecidos mais escorregadios. Então, eu indico que vocês arrumem aí uma fita adesiva e cole esse tecido ali em cima da máquina, ali, aqui, essa máquina aqui, ó, para mim. E cole esse tecido sobre a mesa. Que aí ele não vai sair do lugar, não vai correr o risco de você de sair torto, né? O corte. Se o tecido ele tiver bem descansado, não é esticado, viu, gente? Mas é descansado sobre a mesa. Se for um tecido fino, se for um tecido, um brim, uma sarja, uma tricoline, não vai ter essa necessidade de você colar com fita adesiva, não. Mas eu aconselho você fazer isso se for um crepe, algo do tipo, né? Com a mesma textura, uma seda. E aí, você não levanta o tecido para cortar. Você insere, né? A ponta aí da sua tesoura embaixo do tecido e corta. Apoia com a mão, tá? E corta. Ok? Isso aqui foi só um exemplo para você. Eu tenho aqui também algumas coisas que eu utilizo. Aqui eu vou pegar uma, as outras tá segurando ali o celular. Que são essas pedrinhas aqui de mármore, tá? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Tem Coconut, eu acho que até me falou que usa, não está aqui no Instagram não, que usa para poder passar, na hora de passar. Mas enfim, eu gosto de usar isso aqui muito na hora de cortar. Porque com essas pedrinhas, eu coloco elas dispostas sobre o tecido que eu vou cortar, para não correr o risco desse tecido sair do lugar. Para que o meu risco ele não saia torto. Então, todas essas dicas e detalhes que eu falei para você são coisas assim mínimas, mas que é muito importante que você observe aí na hora de cortar. Então, não tenha pressa na hora de você arrumar o seu tecido para poder cortar. Uma das coisas que eu falei é tesoura amolada, tá? Fita adesiva, se o seu tecido for bem fininho aí para você poder colar. Tenha também esses pezinhos aí para você colocar por cima, para poder não sair do lugar. Tudo isso vai poder te ajudar a dar apoio e segurança na hora do corte. Você se certificou que fez tudo isso? Aí você vai o quê? Cortar.
tá? E outra coisa, não é que tem gente que corta pipinando a roupa, né? Costureira, 5K, não faz uma coisa dessa, não. Eu acho que eu não... Nem se eu quiser eu consigo, tô tentando... Ah, consegui. Porque essa tesoura tá um pouco cega, né? Vai pipinando a roupa assim, não faço não, gente. Olha só. Isso fica feio e atrapalha muito na hora de costurar. E se você pensa em aumentar a produção, é muito importante você ter uma máquina dessa, que vai te ajudar muito aí na hora de você cortar grandes quantidades de peça. Vai fazer você ganhar muito tempo. Imagina você cortar aí 20 folhas de tecido, tudo uma por uma. Não tem como. E essa peça aqui, essa máquina, ela te possibilita fazer isso, tá? Não é uma máquina cara, compensa o investimento. Às vezes, com um trabalho que você vai pegar aí no seu ateliê, você já paga uma máquina dessa, porque se trata de quantidade, né? Se trata de fazer com produtividade.